Qual o valor probatório? Eu, quando era promotor do júri, tinha um caso em que a defesa quis usar uma carta psicografada como prova. E a gente sabe que pela doutrina é considerada como uma prova mágica. Qual a opinião do Superior Tribunal de Justiça sobre o valor probatório de cartas psicografadas, independentemente da fé de cada um? Bem-vindo, ministro. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa. Bom, isso foi uma decisão recente do tribunal sobre esse assunto, em que a parte questionou, a parte que estava sendo acusada de determinado crime, do uso pelo Ministério Público como prova de uma carta psicografada. A conclusão foi no sentido de que não teria validade, ou seja, é uma situação meio assim, excepcional, sem entrar no mérito de quem acredita, quem não acredita, né? Porque se você abre espaço para esse tipo de prova, nós poderíamos caminhar para tarólogo, para búzios, essas coisas todas. E fica uma coisa muito complicada, porque você não pode contraditar, você não pode questionar aquele que escreveu a carta, você não pode... Então, é uma situação realmente que independente de se acreditar ou não da crença de cada um, é uma prova que ela não tem como sustentar uma acusação, né? Nós estamos dentro do processo. É uma coisa que orienta o processo em geral e em especial o criminal é o contraditório, né? A oportunidade da defesa questionar as provas que são apresentadas contra ela e esse tipo de prova, como você vai questionar, né? Primeiro, você não estava presente no momento em que a carta foi psicografada. Segundo, que você não tem como perguntar para quem mandou a carta lá de cima, quem ditou a carta, ou fazer algum questionário, perguntar isso e aquilo, né? Botar em dúvida esse tipo de fala. Então é muito difícil. Então essa prova realmente ela não tem como ter uma força que a gente chama força probante, né? Ou seja, e como no caso, acho que, se não me falha a memória, era o homicídio, e aquela prova ia ser apresentada perante um júri, né? Que não tem inclusive um preparo técnico para avaliar, para o peso de cada prova, né? Eu acho que fica mais importante ainda a exclusão dessa prova do processo. Olha que interessante, foi no início dos anos 90, que foi num júri também e um caso de homicídios. Que interessante, que a justiça ela é laica, evidentemente, como o Estado brasileiro. Então, a ciência jurídica se baseia na racionalidade e na lógica, independentemente da fé de cada um. Exatamente. Muito bem. Agora, vamos para um outro tema ainda ligado à questão da prova. Crimes sexuais. Estupro, importunação sexual, ou mesmo a questão da Lei Maria da Penha. Claro que a palavra da vítima ela tem valor desde que cotejada com outros elementos de prova. Mas eu queria ouvir a opinião do senhor. Como fazer? O senhor é um magistrado experiente, está há muitos anos no Superior Tribunal de Justiça. Como fazer para mensurar se existe uma carga excessiva, se existe um exagero, uma distorção, ou se realmente se trata de uma vítima autêntica? Como faz o magistrado para fazer essa distinção? É uma situação muito difícil, né? Porque normalmente esses crimes, a grande maioria das vezes, ele acontece o que a gente fala, né? A portas fechadas, né? Não é um crime que acontece publicamente, você não vai ter uma câmera filmando um roubo, um furto na rua, que você tem a câmera, tem uma testemunha, etc. E aí você utiliza esse conjunto probatório para chegar a uma conclusão. Ali realmente em geral, é muito comum a palavra da vítima contra a palavra do acusado. Eu acho que o juiz, primeiro, como eu sou um juiz de um tribunal superior, eu vou trabalhar com aquilo que chega pronto para mim, ou seja, né, eu não conduzo a produção da prova, eu não vou ouvir a testemunha, eu não vou ouvir as partes. Então, em especial, eu levo muito em conta a opinião do juiz, porque foi aquele que colheu as provas, né? Foi ele que ouviu a vítima, foi ele que ouviu o acusado e, eventualmente, ouviu alguma outra testemunha que talvez não tenha presenciado o ato, mas do convívio, né? Então, é muito comum uma prova de abuso infantil, você vai ouvir os familiares, as pessoas, professor da escola que percebe uma mudança de comportamento na criança, essas coisas todas que vão constituir um quadro que vai orientar o juiz. Mas nessa situação, eu acho que o que vai pesar é a convicção, ou seja, a coerência do depoimento da vítima
que é o que vai levar o juízo. Ou seja, aquilo tem uma determinada lógica, aquilo como posso dizer, ela tem conteúdo, né? Ou seja, é coerente, né? É coerente aquilo que a vítima está falando, ou seja, é possível você acreditar nisso, e a forma que ela depõe, a convicção. É claro que ela vai estar, muitas vezes vai estar emocionalmente debilitada, tudo, mas até isso serve para orientar o juiz. E eu, como um juiz de Tribunal Superior, eu levo muito em conta justamente aquilo que o juiz, aquele juiz que colheu a prova, a conclusão que ele chegou.